queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também a você, internauta, que reza conosco, que nos acompanha através de sua casa. Celebramos hoje o Dia Mundial das Missões. Ouvimos no comentário inicial, até tomamos as orações próprias, que é uma segunda alternativa que o folhetinho nos traz, a missa pela evangelização dos povos e pelos missionários. Sabemos que todos nós devemos ser missionários, somos missionários. Missionário é aquele que leva a mensagem do Evangelho, a salvação a outra pessoa, começando das nossas casas, eu diria, e até aqueles que vão além fronteiras. E hoje rezamos por todos, portanto. Vamos percorrer rapidamente a palavra de Deus, fazendo uma releitura. Temos hoje, como sempre, leituras muito interessantes. Viram a primeira leitura do profeta Isaías? Eu explicava hoje de manhã que nós temos aqui uma leitura, eu diria, teológica, espiritual, de um fato histórico que aconteceu realmente, Você sabe que o povo de Deus, o povo de Israel, sofreu muito, Além da escravidão no Egito, quando retornaram, estavam felizes, de repente, um rei chamado Nabucodonosor invade toda a região e leva para a Babilônia como, de fato, escravos, o povo de Deus. Foram exilados. Passaram-se anos e anos, a esperança da libertação não morria no coração daquele povo. E aí vem a leitura de hoje, Deus utiliza-se de um rei pagão chamado Sírio, rei da Pérsia, que invade a região da Babilônia, toma outras regiões e ao povo de Deus diz: escuta, retornem para sua terra. Até ajuda a reconstrução do templo em Jerusalém. Estamos por volta do século VI antes de Cristo. Portanto, inclusive a leitura, temos aqui, Isaías chama esse rei pagão de ungido do Senhor. Muito interessante. Ciro, portanto, rei dos persas, torna-se um instrumento de Deus. Mesmo sem conhecer a Deus, mesmo sem ser membro do povo de Deus, ele se tornou um instrumento de Deus. Vejam que cada um de nós, portanto, deve ser um instrumento de Deus, E Deus, na sua infinita liberdade e onisciência, pode sim servir-se de pessoas que nem o conhecem, mas que fazem um bem muito grande. Eu conheço, e certamente vocês conhecem também, pessoas que nem vêm muito à igreja, mas que têm um coração bom e fazem um bem muito grande. Louvado seja Deus por toda a obra boa feita, mesmo que não seja em nome de Deus. Respondendo a esta primeira leitura, rezávamos o Salmo 95, 96. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Deus é o Senhor do mundo inteiro, portanto, todas as nações são família de Deus. Depois o trecho da segunda leitura. Veja que estamos no início da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, são os primeiros versículos. E essa foi uma comunidade que deu muitas alegrias a São Paulo. Ele fundava comunidades, depois passava revendo, escrevia cartas, assim surgiram as cartas de Paulo. E aqui temos então esta carta, onde ele agradece muito a Deus pelas boas obras feitas pela comunidade de Tessalônica. Fala que viviam muito a fé, a caridade, a esperança, e tudo isso foram como que frutos produzidos por estas pessoas dessa comunidade. Chegamos assim ao Evangelho, outro texto bastante conhecido, talvez não tão fácil assim, porque, não sei se vocês perceberam, os fariseus, enfim, os discípulos dos fariseus, e do partido de Herodes, querem apanhar Jesus pela palavra, armam uma cilada para Jesus, faz um elogio no início e depois lançam a grande questão, a grande pergunta. Dize-nos, pois, o que pensas, é lícito ou não pagar imposto a César? E Jesus, muito inteligente, muito esperto, iluminado,
percebe a maldade deles. Por que me preparais uma armadilha? Mostrar a minha moeda. Levam a moeda. De quem é a figura e a inscrição? De César. Jesus utiliza-se de uma terceira via para se sair bem. Se ele respondesse, sim, vocês devem pagar o imposto a César, ele seria condenado, porque a grande maioria do povo não aceitava a dominação dos romanos sobre a Palestina, sobre Israel. Se ele respondesse o contrário, os romanos podiam dizer, esse é um subversivo, está levando o povo a não pagar os impostos. Jesus não tinha saída, até que ele teve uma saída. Jesus então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E olhem que por trás destas palavras, certamente temos muito a aprender. Claro que fala-se aqui, naturalmente, dos dois poderes, o poder temporal, o poder espiritual, não é? Dar aqui significa devolver. Temos outras traduções que colocam a palavra devolva a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Talvez seja até mais fácil da gente compreender. Quem era César? Aqui, a história nos conta que chamava-se Tibério César, né? Um imperador romano, e como outros imperadores romanos se davam, e ele, Tibério César, naturalmente também se dava o título de Augusto, ou seja, divino. Ele se colocava como um deus para o povo da época, e mais, mandava fazer estátuas, colocar em tantos lugares no império, e todos que passassem diante da estátua deveriam fazer gestos de adoração, e eram até muitos imperadores obrigavam, não é, as pessoas a fazerem isso. Isso foi causa de perseguição aos primeiros cristãos, que não realmente faziam gestos de adoração para com o imperador, mas sim somente para com Deus. Portanto, vejam, indiretamente Jesus faz uma crítica muito grande ao próprio imperador. Devolva a cada um o que lhe pertence. Não se deve dar a César o que não pertence a César. A adoração, por exemplo, não é devido unicamente a Deus e não aos imperadores romanos. Devolva a César o que é de César, mas só isso, não aquilo que não lhe pertence. Muito interessante, portanto, a resposta de Jesus. Agora vejam, por trás disso também nós temos talvez algo a aprender, porque existe um grande perigo, o perigo da gente tirar o lugar de Deus e substituir por outras coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vejam, o mandamento é claro, não é? Mas podemos deixar de lado aquilo que é de Deus e colocar outras coisas no seu lugar, não é? Dai a César o que é de César. Jesus, portanto, também está dizendo que devemos ser cidadãos, não é? Se o imposto é justo, devemos pagá-lo sim. Resta-nos saber até que ponto o tanto de impostos que pagamos seja justo ou não, não é? Será que todo imposto recolhido direta ou indiretamente, você vai numa padaria, na farmácia, no posto de gasolina, peguem lá o cupom fiscal, tá? Lá um caminhão de impostos, não é? E para onde vai tudo isso? Ele retorna em benefício de todos nós, os cidadãos, em saúde, em estradas, enfim, em tantas coisas necessárias? Talvez nem sempre, não é? Eu estava até hoje de manhã que está indo inclusive para bolsos e cuecas, não é? A gente tem visto por aí, então sinal de que algo também está estranho e talvez errado. Resta-nos, não é, o poder do voto para mudar tudo isso, não é? O que também é extremamente difícil, porque nem sempre conseguimos acertar, não é? Mas temos também esta obrigação como cidadãos. Vamos à segunda parte da resposta de Jesus: dar a Deus o que é de Deus. Veja, isso é muito importante. Dar a Deus aquilo que Deus merece, aquilo que pertence ao próprio Deus. Nós não somos batizados e consagrados a Deus, cada um de nós? E será que nós temos dado a Deus realmente o nosso coração, a nossa vida,
aquilo que fazemos no nosso dia a dia, oferecendo a Deus. Talvez estejamos em dívida também para com Deus com relação a isso, não é? E outro, dar a Deus o que é de Deus. Aqui também podemos reinterpretar tudo isso no sentido de que devolver a Deus, inclusive o nosso dízimo, não é? Eu comentava também em outra celebração, não é? Colaborar sim pela manutenção da nossa própria igreja, da nossa comunidade. São tantas as despesas, vocês sabem muito bem, não é? E se não tivermos esse carinho também para com as coisas de Deus, falta muitas vezes, não é? Se vocês pegam inclusive a própria Sagrada Escritura falando a respeito do dízimo, são passagens e mais passagens, não é? Tomem lá o livro do Levítico, por exemplo. Tem palavras duras, inclusive, para com aqueles que, entre aspas, sonegam aquilo que é de Deus, não é? Se que seja um gesto de fato de coração, um gesto espontâneo, mas um gesto de profundo amor também para com a sua comunidade, a sua igreja, o seu dízimo. Mas não só o dízimo, devemos ir muito além, não é? Dar a Deus ou devolver a Deus gestos de amor, gestos de fé, honra a Deus, louvor a Deus, adoração ao próprio Deus. Dar a Deus a nossa vida, a nossa família e tudo aquilo que somos no nosso dia a dia. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos inspire e ao longo dessa semana retomem talvez estes textos para que possam de fato penetrar profundamente no coração e na vida sua e de sua família.